Camélia, uma personagem adorável e psicopata, totalmente fora da casinha, saia de perto de mim. Bem, eu sou Nayura e hoje eu serei seu humilde apresentador e falarei sobre a dependência emocional que a Camélia tem sobre o Rover. Gente, Camélia a gente tá ligado que é uma personagem cheia de problema. E não problema de lore, e sim, ela é problemática mesmo. Mas mesmo assim é uma personagem muito amada pelo público. E cara, ela tem um sério problema de dependência emocional pelo Rover, sendo o próprio que salvou ela da autodestruição. E depois desse dia, ela começou a respeitar muito o Rover. E acho que possivelmente uma paixonite aguda muito grave que deve ser analisada. Por favor, vá no médico. Não, psiquiatra. Você tem psiquiatra em útero? Mas tá, talvez não tenha, porque, sério, quanto problema essa boneca tem? Falando desse jeito parece que eu odeio a boneca, mas não, eu amo essa personagem, mano. Que personagem mais incrível. Mas tá, possivelmente depois do incidente que ela teve no passado dela. Lembrando que vai ter spoiler, se não quer saia do vídeo agora, porque esse vídeo, uma coisa que mais vai ter spoiler. Se tu não quer spoiler, veja o vídeo que eu fiz sobre a Camélia. Inclusive é o único vídeo de personagem que eu tenho. Pelo menos de história de personagem. E detalhe, eu gravei tudo, toda a história da Camélia e legendei tudo pra vocês. Continuando, depois do incidente, ela respeita muito o Rover e começou a admirar ele exageradamente, ao ponto que ela acompanhava todas as missões do Rover. Todas, tipo... O cara, da missão mais fácil à missão mais difícil, tá ligado? Por isso a gente já sabe que ela é uma personagem forte. Porque o Rover, meus amigos, ele não tinha missão fácil não, parceiro. Tipo, a missão que foi dada, que era salvar a Camélia, que não era tecnicamente salvar ela, não tava dizendo isso, obviamente. Que foi só um resultado dele ter feito a missão e ele acabou salvando a Camélia. Mas a missão que ele salvou a Camélia já era muito difícil para Resonators comuns ou talvez até de elite, sendo preciso chamar o próprio Rover para resolver isso. Quem não sabe, o Rover no passado era líder da Black Shores. Quer dizer, hoje em dia ele também é líder, mas ele fica por baixo dos panos. Tendo dito isso, sim, Camélia é uma personagem forte, muito forte. A questão é que a Camélia realmente criou um laço muito forte com o Rover durante todas as missões e vivência na Black Shores. A vida da Camélia do passado, onde também Camélia esqueceu do passado, negócio de memórias seladas, só digo isso. Complicado, mano, complicado. E ela mesma no passado já tinha uma dependência muito grande no Rover. E hoje em dia ela não mudou muito. Ela continua tendo essa dependência emocional. No nível que, quando o Rover abandonou as Black Shores pra resolver certas coisas, dizendo melhor, indo comprar cigarro aqui no Brasil, ela entrou numa crise muito grande. O que eu faço, o que eu farei agora, como ele pôde me abandonar, por que ele fez isso? Ele precisava ir embora? Se ele tiver morto? Se eu nunca mais encontrar ele? Sendo essas diversas perguntas que percorriam na cabeça dela. E tipo, são pensamentos normais, mas tipo, era um nível extremo que foi demonstrado, cara. Tipo, cara, ela parecia que ia ficar louca com esses pensamentos. Ao ponto que ela mesma decidiu seguir os instintos, que os instintos dela iam guiar ela ao Rover. E olha, não é que a filha da puta tava certa? Realmente guiou. E meus amigos, que instinto. E só pra vocês saberem, não importa a linha do tempo, ela sempre vai encontrar o Rover, sério, é tipo, é garantido, tá ligado? É tipo, quando você tá no pitch 70, garantido, e o máximo de pitch é 80, tá garantido que tu vai ganhar o personagem, é tipo isso, é garantido que ela vai encontrar o Rover, não importa, é tipo, tô indo comprar pão, opa Rover, como é que você tá? Tá ligado? Encontra o Rover muito fácil. E cara... Sei lá, é um nível que já foi mostrado que a Camélia do passado e a Camélia do presente não muda muita coisa não. Porque quando tava no sonho lá e a Camélia acabou matando o Rover sem querer, ela acabou entrando em crise. Tipo, ela não sabia o que pensar. Ela não queria aceitar que a culpa era dela, ela não queria aceitar que o Rover morreu, ele não morreria com um ataque desses. Ela ficou em negação, em crise existencial, porque... Querendo ou não, Rover era uma pessoa que ela amava. E por algum motivo, todas as versões dela amam o Rover. É isso. Mas sério, tipo, ela ficou seriamente preocupada com isso. Ela só desistiu. Ela tava sendo atacada e ela só largou os panos e soltou. E ficou lá sendo atacada. Em poucas palavras,
a dependência dela é tão grande que se o Rover não estiver vivendo, pra ela não faz sentido já continuar nesse mundo. Tipo, pra ela, tipo, cara, a pessoa que eu me importo morreu, por que eu vou continuar aqui? Ela não veria sentido em continuar uma vida sem o Rover estar junto com ela. Porque pelo menos, se eles estivessem longe, ela ainda ia conseguir encontrar ele por aí. Porque ela sabe que o caminho deles sempre vão se cruzar. Mas se ele não estiver nesse mundo, ela sabe que ela nunca mais vai encontrar quem ela se importa. E cara, só pra vocês terem uma noção, a Camélia só se importa com duas pessoas: Rover e um pouquinho com a Shorykeeper. A Shorykeeper, ela se importa porque elas são parceiras de velhos tempos. Então, por isso que ela se importa com a Shorykeeper. Porque senão, ela estaria pouco se fudendo com a Shorykeeper também. E, cara, já foi mostrada a dependência emocional da Camélia no passado. E na Quest do Sonho nos mostrou um pouco da dependência emocional que ela tem no presente. Que ela continua tendo a mesma dependência emocional, tipo, muito grande. Então, possivelmente eles vão trabalhar muito sobre a dependência emocional da Camélia e tentar fazer ela ficar normal. Duvido que eles fariam isso, mas é o charme da boneca, sabe? Ela ser meio louquinha da cabeça. Mas possivelmente eles vão trabalhar melhor essa dependência emocional dela. E talvez essa dependência emocional que ela tem seja relacionada ao passado dela. Não o passado quando ela estava na vila. Porque quem não sabe, ela chegou naquela vila do nada, então ela começou a viver lá. Não, é o passado antes de chegar na vila, porque possivelmente essa dependência emocional dela é resultado de algum trauma que ela sofreu no passado. O medo de abandono dela era gigantesco e possivelmente ela já foi abandonada por alguém que ela se importava muito, seja um pai ou algum parente importante. Por isso o medo de abandono que ela sentiu ao ver o Rover ir embora. Então a boneca tem muito a ser trabalhada. Possivelmente a dependência emocional dela não vai ser totalmente solucionada, mas sim melhor explicado o passado dela pra ela ter essa dependência emocional tão forte ao Rover, porque cara, é um nível muito extremo. Quem fez a quest tá de prova que pra ela ter esse nível de dependência emocional, quem fez a história tá realmente de prova disso. Que eu tô falando agora. Não parece que foi algo fácil de lidar. É claro, vai de pessoa pra pessoa, tá ligado? Talvez ela só tenha essa dependência emocional só por causa do que o Rover salvou ela, mas sei lá, seria muito vago e dá pra explorar muito o passado da própria Camélia. Então, eu realmente duvido que só seja porque o Rover salvou ela. Possivelmente isso vai ser mais trabalhado em versões futuras, onde a gente talvez volte para Black Shores ou vá visitar outra base de Black Shores, porque eles estão espalhados pelo mundo de Utrecht. E seria burrice eles não ter uma outra base. Eles têm a base principal e vão ter uma subbase por aí, tá ligado? Tá, mas foi isso que eu quis dizer sobre a Camélia. Eu também criei uma playlist sobre todos os personagens que eu já falei e o que eu acho desse personagem. Então, se vocês quiserem mais vídeo disso, já tem uma playlist criada. Também pretendo fazer bastante vídeos diversos, porque é algo interessante, porque os personagens de Utrecht são muito fortes e é divertido teorizar qual venceria numa luta. Bem, é isso. Espero que vocês tenham tido um bom dia ou uma boa tarde. Se curtiram o vídeo e tem a intenção de continuar vendo o conteúdo do canal, procure se inscrever ou curtir os vídeos, porque dá um apoio gigantesco aqui pra mim, porque mostra que vocês estão curtindo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Curiosidade aqui, na minha opinião, a Camélia tá no mesmo nível do Jinwan e possivelmente ela conseguiria derrotar o Scar. Simplesmente porque ela já foi em várias missões com o Rover do passado. E, cara, pra ela ter ido nessas missões e ter voltado inteirinha, é porque fraca ela não é. E olha que o Rover não pegava a missão fácil. E todos sabemos, cara, a ressonância da Camélia é muito forte. Então, sim, possivelmente ela estaria no mesmo nível do Jinwan, ou até mesmo mais forte do que o próprio Scar, que não é tão difícil assim. Por favor, ele foi derrotado pelo Rover Spectre, gente.